Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é o videocast de entrevistas da Comissão de Arbitragem da OAB e esse é o nosso episódio inaugural. Eu sou Sérgio Nascimento, estou com a minha colega Bárbara Sanches e recebemos para esse primeiro episódio Gilberto Juste, o presidente da nossa Comissão de Arbitragem. Gilberto é sócio de Pinheiro Neto Advogados desde 1993, se graduou pela Universidade de São Paulo, fez LLM pela Universidade da Califórnia em Berkeley, trabalhou como advogado internacional no escritório Cleary Gottlieb Steen Hamilton em Nova York e é reconhecido por todos os rankings nacionais e internacionais por sua prática em arbitragem internacional e nacional. Gilberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bárbara, Sérgio. É um prazer enorme estar no videocast da OAB. Agradeço muito essa oportunidade e desde já cumprimento pelo trabalho que vocês vêm fazendo de divulgação do trabalho da comissão, do tema arbitragem, sob a visão do advogado. Nós temos realmente uma necessidade incrível, cada vez mais, de ter o advogado participando desse debate muito importante sobre arbitragem no Brasil, que já é um caso de sucesso, como todo mundo sabe, mas que, como todo instituto, merece a todo momento melhoras, desenvolvimento, e os advogados efetivamente não podem ficar fora dessa discussão. Então, parabéns pelo trabalho de divulgação, da visão e da contribuição que os advogados podem e devem dar para o incremento constante desse instituto. Muito obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigada. Gilberto, você pode contar um pouquinho pra gente da sua trajetória? A gente sabe que sua trajetória, assim como o Sérgio estava falando, inspira muitas pessoas. Então seria um prazer poder ouvir um pouquinho da sua história, como você iniciou no Pinheiro Neto, né? Como que você entrou nessa parte também da comissão de arbitragem, atuar como árbitro, como é que foi esse caminho? Então, Bárbara, a história ela é antiga, mas um pouco até linear, porque devo dizer que Pinheiro Neto é o meu primeiro e único emprego, porque é um escritório, como outros hoje também fazem isso, um escritório que prima muito pelo plano de carreira, pela formação. Muitos dos nossos integrantes, a grande maioria ainda, são pessoas que, como eu, ingressam como estagiários e são formados, né, durante o período da faculdade, nos valores, na filosofia do escritório e eventualmente contratados, e aí segue-se um plano de carreira. Eu entrei lá em 1982, portanto há 42 anos, no segundo ano da faculdade de Direito lá na São Francisco. E devo dizer que naquela época as pessoas perguntam, mas como é que você entrou no escritório já grande, não sendo de uma família de advogados, porque eu não era de uma família de advogados, não tinha muito conhecimento, contatos na área, mas eu gosto de dizer que sempre na vida você precisa buscar algum diferencial, algo que realmente te propulsione a avanços. E naquela época, hoje já não é bem mais aplicável, mas naquela época fazia muita diferença, por exemplo, para uma advocacia mais especializada, empresarial, que ainda começava no Brasil, né, em termos de sociedade de advogados, era você ter uma segunda língua, especificamente o inglês. E eu tive, por alguma razão, um grande insight. Desde os 14 anos de idade, eu via programas, né, em inglês e sonhava em falar bem aquela língua. E ao final de uma aula no segundo ano da faculdade, um professor que era um consultor, o professor Paulo José da Costa, era um consultor na área criminal do Pinheiro Neto, perguntou na classe, olha, eu tenho um escritório aí que está precisando muito de gente que fala inglês, alguém aqui fala bem inglês? E por incrível que pareça, 82, na maioria não tinha assim essa fluência. E eu, muito timidamente, levantei a mão e falei, eu falo. E isso foi assim, meu grande passaporte para poder entrar no escritório naquela ocasião. E a partir daí, evidentemente, gostei muito do escritório, fiquei lá como estagiário durante 4 anos, fui efetivado. 11 anos depois, em 93, me virei sócio e estou lá até hoje. Incrível, muito legal. Gilberto, permita um passinho atrás. Antes de ingressar na faculdade de Direito, você nasceu em São Paulo, foi criado aqui, teve dúvidas sobre qual curso seguir ou Direito era já uma escolha de longa data? Sempre quis fazer engenharia. Não sei por que também esses insights, eu acho que os insights me perseguem na vida, não sei, mas são bons.
Já no final do segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu fui dormir querendo ser engenheiro e acordei querendo ser diplomata. Imagina. Para ser diplomata na ocasião, diferentemente de hoje, você tinha que ter 2 anos ou de direito ou de economia. E falei, bom, então vou fazer economia, porque é um pouco mais próximo de exatas do que de humanas, né? Porque eu vinha de uma cabeça de exatas. E aí, quando terminou o colegial, que a gente chamava de colegial na época, que é o ensino médio, eu estava para prestar o vestibular para economia na FUVEST, quando um parente, meu tio, falou para mim, não, mas faz direito. Eu falei, não, tio, não quero ser advogado, quero ser diplomata, eu só preciso de 2 anos de faculdade para prestar o Rio Branco. E foi outro conselho também daqueles que são importantes e direcionadores na vida da gente, né? Ele falou, tô te pedindo, faz direito. Direito, de qualquer maneira, se você quiser terminar a faculdade, vai te dar mais abertura, mais oportunidades e tudo mais. Tá bom, tio, se te faz feliz. Eu coloquei direito na FUVEST por conta disso. Aí, foi isso que eu contei. No começo do segundo ano, passei no Pinheiro Neto. Quando eu entrei no Pinheiro Neto, falei, nossa... Direito é bom também, né? E obviamente, eu tenho que ser sincero, claro que eu entrei num ambiente que parecia muito com a diplomacia, né? O escritório Pinheiro Neto tinha carpete, aquela coisa toda. Era no centro. Era no centro. Mas eu vi que era uma advocacia, né? Daquela coisa mais... aquele pouco de glamour que talvez me atraísse para ser diplomata. E cara, acabou o segundo ano, eu falei, bom, já que eu estou gostando do escritório, o Itamaraty pode esperar, não preciso prestar agora. Aí fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto. E o Itamaraty está esperando até hoje. O Itamaraty está esperando até hoje, mas eu acabei ficando lá. Então, assim... Bem da advocacia. Bem da advocacia. É uma coisa incrível isso, né? Porque eu queria ser engenheiro, queria construir navio, imagina, engenheiro naval, sei lá. Aquelas coisas. A advocacia precisa de uma carta de agradecimento. Exatamente. Passou para a diplomacia e ficou no direito pela prática. Então eu sou um caso daquele que, felizmente, voltando ao que nós estávamos dizendo, a gente tem ainda muita dificuldade com os jovens de fazer uma escolha, tudo. Mas a prática como advogado, que não era o que originalmente eu pretendia, acabou me convencendo. Então foi a própria prática e conhecer a fundo o que é ser advogado que me fez levar para continuar nesse caminho. Ai, que excelente, Gilberto. Eu acho que, aproveitando o gancho que a gente entrou na advocacia, no seu caminho, né, no Pinheiro Neto, quando você iniciou sua trajetória, até quando você virou sócio no Pinheiro Neto, ainda não existia a lei de arbitragem. Então, você pode compartilhar um pouquinho com a gente como que foi esse marco na sua vida com a arbitragem? Como que você entrou nesse mundo da arbitragem, né? Como é que foi essa sua trajetória? Foi durante a década de 80, que era a minha primeira década lá no Pinheiro Neto, até que eu virei sócio em 93. Quando eu virei sócio, você começa a ter maior responsabilidade, né? Você tem uma equipe sua, tal, e você já passou um pouco aquele afã, né, de brigar, e você começa a ter mais maturidade, você começa a ter um pouco mais de bom senso, você começa a pensar que nem sempre para o cliente aquela briga é boa. Talvez eu deva confessar, quando eu era na década de 80, a briga talvez fosse melhor para mim como advogado, porque eu tinha aquele instinto de querer brigar, do que nem sempre para o cliente. Então você começa a pensar, quando você amadurece, né, você começa a pensar, né, deixa eu colocar a minha vontade de lado e deixa eu pensar um pouco mais na solução para o cliente. E aí começava já naquela época a ter a Operação Arbiter, já comecei a ler nos jornais, comecei a ler, escutar muito pouco, mas eventualmente comecei a escutar de que estava tendo um movimento de trazer a arbitragem para o Brasil, chama a Operação Arbiter, né? Que eram empresários que estavam se reunindo na Fiesp, alguns apoios no próprio Congresso Nacional. Pouco tempo depois, o Marco Maciel, um senador que abraçou essa causa. E nessa época, Bárbara, foi uma coisa muito interessante, porque eu lembrei, quando começou a falar de arbitragem, eu falei, peraí, passo 10 anos para trás, em 82, do primeiro caso que eu tive na minha mesa de estagiário. Sabe o que era aquilo? Era uma carta de ordem do Supremo Tribunal Federal para a execução de um laudo arbitral da Câmara de Comércio Internacional de Paris para ser executada em Itapecerica da Serra, onde era a sede da empresa devedora. Era a terceira arbitragem internacional que estava sendo executada no Brasil até então.
Em 82. Ninguém conhecia Não. CCI no Brasil. Ninguém conhecia. Eu, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu vou trabalhar com futebol, né? Uma carta de ordem para uma decisão arbitragem. E fui ler aquilo. E aquilo me encantou na época. Porque era uma decisão de um tribunal arbitral com sede em Paris contra uma empresa brasileira, que era uma empresa aqui da região, grande empresa de máquinas na região de Itapecerica da Serra, que tinha começado 10 anos antes. Nossa. A sentença tinha sido proferida na França 10 anos antes, foi levada para o Supremo Tribunal Federal, que era o competente para homologar na ocasião. Uhum. A sentença ficou anos no Supremo Tribunal Federal, e lá pelo meados da década de 70, ela foi negado o exequatur porque não era uma sentença judicial, não era uma sentença arbitral. Então aí nosso escritório fui vendo no histórico, né? Nosso escritório foi contratado porque tivemos que devolver a sentença para Paris, convencer um juiz local em Paris que ele tinha que homologar aquele laudo arbitral. Caro custou, porque homologar já laudo arbitral. Provamos que a lei brasileira exigia, provamos, eu não estava lá ainda, mas eu fui lendo aquilo tudo, né, na década de 70. Conseguiram a decisão, voltou para o Supremo Tribunal Federal, e aí mais algum par de anos até que ele foi homologado. Então, voltando, 93 ali, eu virei sócio, comecei a ter esse pensamento mais maduro, né, comecei a ler que estava tendo o movimento da Operação Arbiter, lembrei daquela 10 anos antes, falei, gente, isso é uma boa. E tomara que só que não demore 10 anos para... E comecei a me envolver, comecei a me interessar. Comecei a ler, comecei a assistir participar de alguns eventos que a Fiesp principalmente fazia na ocasião, e aí tomei um gosto incrível. Sem deixar, obviamente, o espírito contencioso, uma coisa não impede a outra, eu comecei a me interessar muito sobre a arbitragem. Então também acho que teve esse aspecto, vamos dizer assim, histórico, né, de me fazer lembrar 10 anos antes daquilo que eu li, então foi tudo uma combinação. Então a partir de 93 eu me engajei muito nesse esforço para ter arbitragem no Brasil. Esse foi o mote inicial. Sensacional, Gilberto. Você claramente sobre aproveitar as oportunidades que a vida foi disponibilizando para você e identificar essas oportunidades, né? Estar preparado no momento e poder identificar e seguir em frente. Olha, Bárbara, eu acho que essa é uma boa definição, e é isso que, de uma certa maneira, que eu estava dizendo, né, que eu falo para os meus filhos hoje, é saber aproveitar as oportunidades. Desde, sei lá, aprender inglês numa época que fazia diferença, depois de querer fazer uma carreira, mas aproveitar aquilo que você estava no momento e acabar mudando para aquilo, e depois, quando veio o movimento da arbitragem, aproveitar essa oportunidade por conta de um interesse que havia me causado, né, lá atrás. Eu acho que essa é uma boa definição. Assim, o diferencial é você saber aproveitar as oportunidades que surgem. Com certeza. É isso. Gilberto, acho que todo grande advogado como você sempre tem bons mentores, né, ou bons mestres nos quais nos inspiramos. No seu caso, você tem alguém que te inspirou ou que te aconselhou ao longo da sua trajetória que você gostaria de mencionar? Olha, só fazer de novo uma menção na vida pessoal, meu pai, claro. Meu pai era uma pessoa que não pôde fazer faculdade, que não era uma pessoa muito simples, mas um grande homem, assim, aquilo que eu falei, nunca nos faltou nada, mas sempre nos deu educação e tudo mais. Então, assim, em primeiro lugar, meu pai, um exemplo de dedicação, de esforço, pensando na família. Isso no aspecto pessoal. E que, felizmente, eu tive a graça de Deus de tê-lo comigo até há não muito tempo. Faleceu com 94 anos, Nossa. há 6 anos. E no mesmo ano que minha mãe, engraçado, né? Essas são aqueles casamentos bonitos. Minha mãe faleceu antes, infelizmente, por uma doença muito rápida. E meu pai não aguentou a saudade e faleceu um pouco depois. Certamente. Então é aquelas histórias que, apesar da tristeza... são aquelas histórias que, apesar da tristeza, óbvio, você quer que seus pais fiquem aqui para sempre. É um pouco de conforto, né? Você saber que tiveram uma vida tão longa e que um não quis ficar sem o outro. Assim, é uma coisa até muito, muito emocionante que me toca muito. Mas enfim. Emocionante mesmo. E certamente estão muito orgulhosos de você. Não, mas... Sem imagina, dúvida. Não, isso eu agradeço, mas... Agora, profissional,
de novo, eu tive o privilégio e aproveitei a oportunidade. Bárbara, gostei do que você falou. O Dr. Pinheiro Neto, o sócio fundador. Porque eu senti que era uma pessoa que falei, eu estou aqui trabalhando, não diretamente, porque ele mais coordenava, mas eu estou no escritório de uma pessoa que realmente eu posso aprender muito em termos de conduta e tal. E coincidentemente eu tinha feito cultura inglesa, né? Quando eu estava contando aqui, ele era presidente da cultura inglesa. O Dr. Pinheiro tinha uma conexão muito grande com a Inglaterra, que um outro dia eu conto, porque a história é longa. E acabei me aproximando dele, porque eu tinha feito cultura, então quando eu podia, eu era meio assim, ousado, né? Doutor Pinheiro, eu fiz cultura inglesa. Tá bom, sabe? Mas sabe, eu sempre fui um pouco, assim, atrevido, mas atrevido no bom sentido, porque eu achava que eu devia, né, aproveitar as coisas. E em 91, eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado, já adiantando um pouco a história de estudar fora. Foi uma alegria, porque era a maneira que eu tinha de poder fazer um mestrado fora. Eu ia para a Inglaterra. E na véspera de buscar a bolsa lá no British Council, o Dr. Pinheiro me chama na sala dele. Eu crente que o Dr. Pinheiro ia me dar os parabéns, não sei o que tal. Aí eu sentei na minha frente, fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que você ganhou uma bolsa, né? Você vai para a Inglaterra? Falei, sim, Dr. Pinheiro, né? Esperando. Não vai me cumprimentar, né? Eu falei assim, mas você, assim, é um contencioso, precisa ter um pouco mais de estofo e na verdade ele usou uma expressão couro mais duro, porque contencioso tem que ser... E eu falava, puxa, mas eu já sou um galinho de briga, né? E ele ainda quer que eu, né? Mas ele gostava disso, de forçar, né? De jogar você pra frente mesmo, né? Bom, também é uma história longa, não quero perder muito tempo com ela aqui. No fim das contas, ele queria que eu desistisse da bolsa, porque naquela época era assim, o Dr. Pinheiro era muito assim, ou você é advogado ou você é jurista. Mas não é que ele estava errado, assim, não é que ele não prestigiava também a vida acadêmica, é que ele queria lá dentro para que a gente crescesse e logo. Aí ele falou para mim, eu tenho um convite aqui do Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que é um dos grandes escritórios até hoje lá em Nova York, desesperados para ter um advogado nosso aqui do escritório para trabalhar 1 ano, para cuidar dessa parte e tal. E acho que você consegue, eu quero te mandar para lá. Ou seja, você vai desistir da bolsa, mas você ganha um estágio em Nova York. Essa era a ideia dele naquele momento. Não que ele não prestigiasse o mestrado na Inglaterra, longe disso. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Naquele momento, ele sentia que, para mim, era a oportunidade, era o cavalo branco passando, que eu não podia deixar de montar nele. Claro que eu aceitei a proposta do Dr. Pinheiro e fui para Nova York. Quando eu voltei 1 ano depois, sentei na frente dele, ele só de olhar para mim falou, acho que deu resultado. Que realmente, gente, vou te falar, você despencar com 27 anos de idade, 28 anos de idade, em Nova York, naquela época, alguém que só tinha feito contencioso até então, cair no meio de Wall Street lá, de todas aquelas coisas, eu passei 1 mês com insônia, com desarranjo físico, como vocês podem imaginar. Mas Pinheiro sabia o que ele fazia. Logo eu peguei o jeito da coisa e até ficaria mais, queriam até que eu ficasse mais lá. Só não ficamos porque minha mulher já tinha engravidado do meu filho e a gente, na época, tinha um pouco de receio, né, de dar a luz lá fora. Ela voltou para o Gustavo nascer aqui. Mas, então é isso. Por isso que eu falo, quem é a figura inspiradora para mim é o Dr. Pinheiro. E claro, depois disso, eu tive 2 chefes, um deles tenho ainda, graças a Deus, 2 chefes espetaculares. Um deles já falecido, um grande advogado processualista chamado José Olímpio de Arruda Campos. E o nosso guru até hoje no escritório, que é o Dr. Celso Sintra Mori. Celso Mori é uma referência, é outra referência profissional que eu tenho fantástica. Então são essas 3 referências, mas principalmente do Pinheiro, pelo que eu contei aqui. Pela maneira dele de te dar a oportunidade e saber que você aproveitou, aí ele te reconhecia. Aí você realmente tinha uma relação com ele inesquecível. Mas então é isso, acho que o Pinheiro também, os outros, sempre reconheceram aqueles realmente que queriam e estavam aproveitando a oportunidade. Hoje em dia, não dá para comparar, entendeu? Hoje é melhor, hoje é pior. Essas comparações são muito
eu acho muito superficiais, a gente não devia nem ficar fazendo. Os tempos mudaram, a vida mudou. Claro que hoje em dia é muito melhor a gente ter a lei do estágio, você ter os horários para também fortalecer o estudo das pessoas, se dedicar mais à faculdade. Eu confesso para vocês que tinha dias que eu não conseguia ir para a faculdade, porque eu tinha, né? A gente não quer isso hoje no escritório. Se alguém... chefe, amanhã eu vou faltar na faculdade. De jeito nenhum. Quer dizer, os chefes também hoje têm, graças a Deus, essa visão. Agora, comparar que lá era errado, não, isso não. Acho que hoje as coisas têm que ser como elas são. Eu acho que seguindo nessa linha de raciocínio, depois acredito que você tenha tido outros desafios incorporando a arbitragem no seu dia a dia, no seu trabalho. Como foi essa conciliação? Olha, o primeiro grande desafio foi quando lá já no começo dos anos 2000, de 2000 a 2020, eu atuei como sempre também como advogado, nunca deixei, mas também muito como árbitro. Então foram 20 anos em que eu fui árbitro de muitos procedimentos. Então, logo no começo dos anos 2000, eu fui chamado pela primeira vez para ser árbitro. No começo, já nos anos 2000, a CCI começou a procurar muito brasileiro que falasse espanhol para presidir tribunais de disputas entre empresas dos nossos hermanos. Então, a CCI começou a me indicar como presidente de tribunal muito de disputa de empresa argentina com colombiana. Eu tive 2 arbitragens no Panamá, por exemplo, que eram contratos do Panamá. De novo, a oportunidade. Porque depois do inglês eu fiz muito espanhol. Então também falo espanhol, já falava espanhol fluente. Como veio o insight do espanhol, por curiosidade? O mesmo insight que me deu do inglês, já mais adulto, já no Pinheiro Neto, eu falei, bom, agora que eu falo inglês, qual é a outra língua que eu tenho que aprender para criar uma avenida para mim? Eu senti que o espanhol era importante. Necessário. Afinal de contas, uma das línguas mais faladas no mundo e tudo mais, e comecei a aprender espanhol por sentir também na época, por circunstâncias. Você tem que procurar. Fiz o meu francesinho por gosto, mas o espanhol eu fui atrás por conta de sentir que era importante. E aí eu tive, sei lá, a arbitragem em Buenos Aires, em Montevidéu, no Panamá, e domésticas também. Isso foi durante 20 anos, né, até 2020. Por que deixei de ser árbitro em 2020? Porque dentro do escritório, o escritório cresceu muito, né, muitos clientes e tudo, começou a dar e é natural, questões de conflitos, de interesses. Então, poxa, nós somos 120 sócios. Da área empresarial, da área tributária, da área comercial, da área bancária, da área financeira, da área ambiental. Então, ter um sócio como árbitro é bacana por essa questão do aprendizado, que foi muito bom, pro nome do escritório e tudo mais. Mas acaba causando alguns atritos internos, porque se eu pego 2 empresas grandes para ser presidente de um tribunal, essas empresas não vão poder ser cliente do escritório pelos próximos 3, 4 anos, que é infelizmente o que está durando uma arbitragem no Brasil. Então essa questão, houve assim uma recomendação interna para que a gente separasse as coisas, a qual eu acatei de pronto. Durante a vida da carreira da pessoa, eu acho complicado e respeito aqueles que decidem vou só ser árbitro. Respeito. Por que eu tenho algumas preocupações com isso? Porque você fazer de ser árbitro o seu único métier significa que, obviamente, é como eu como advogado. Quanto mais cliente eu tiver, mais caso, melhor. O árbitro é uma coisa. Quanto mais arbitragens eu for apontado, melhor, porque é o que eu faço. Então, assim, me causa... Eu não estou dizendo que isso acontece na prática, estou dizendo uma preocupação. Que isso acabe causando um acúmulo de casos, né? O árbitro nunca vai dizer não para um caso novo que vai trazer honorários e tudo mais, o que é natural. Então, assim, quando eu, por exemplo, me aposentar, que aí que eu acho que é a concepção original, né, do árbitro, aquela figura mais experiente, cabelo branco, que já fez o seu caminho, já tem o seu patrimônio e tal, e que vai ser árbitro, né, ainda para poder colaborar com o Instituto e ganhar mais dinheiro, claro, não estou falando que dinheiro não é importante. Então, Bárbara, eu tenho um pouco essa visão. Foi muito bom os 20 anos que eu fui advogado e árbitro, mas sempre com o cuidado de não ter um número alto de arbitragem para que uma coisa não atrapalhasse a outra. Sei que sou um privilegiado, porque era sócio de Pinheiro Neto, eu podia me dar o luxo de não ter mais do que 5, 6 ao mesmo tempo. Mas eu
Tô sentindo também uma tranquilidade boa de 2020 para cá, de não ter aceito, por enquanto, mais cargos, mais indicações como árbitro, porque estou podendo me dedicar a uma fase no escritório de advogar, de fazer também o que eu gosto, e ainda ter, quem sabe, se Deus permitir, uma oportunidade de voltar a ser árbitro. Gilberto, você mencionou que você ganhou uma bolsa, né, para estudar na Inglaterra, e na época o Dr. Pinheiro te dissuadiu de ir para lá. Suavemente. Em vez de te enviar para um ano acadêmico, te enviou para um ano de trabalho que moldou a sua carreira. E você chegou a fazer também, né, um LLM na Universidade de Berkeley, então a gente queria entender como foi isso, quando surgiu e qual a importância que você considera, né, de ter um estudo internacional, uma experiência acadêmica também fora. Olha, Sérgio, a pergunta é muito boa porque, para além de você saber aproveitar as oportunidades, a minha recomendação, se eu posso dar conselho para alguém, é também de sempre tentar realizar seu sonho, independentemente da época. E eu não acho que você deva desistir por conta de idade ou por conta de outras circunstâncias, se você tiver condições de fazer, claro. Aí quando eu tinha 47 anos, eu estava tomando café da manhã com outro grande amigo meu, que também veio aí um outro insight, outra oportunidade, outro cavalo branco passando. Do nada, eu estava tomando café da manhã com o Luciano Tim. Aí o Luciano falou, Giba, você está sabendo que Berkeley acabou de inaugurar o Professional LLM? Eu falei, não, o que é isso? Não, entra lá no site de Berkeley, porque ele tinha feito o Berkeley lá atrás, sabia. Cara, eu voltei para minha sala, Professional LLM. É um LLM completo, só que ele é condensado em 2 verões. Você passa 3 meses e meio em Berkeley e 3 meses e meio no ano seguinte. Eu falei, vou fazer. Porque era difícil ficar 9 meses, 10 meses seguidos, né? Mas 3 meses e 3 meses dava para conciliar. Corri, fiz, tive que fazer o TOEFL, o exame de inglês, em São José dos Campos, porque não é toda hora que tem nos lugares. Assim, coisa de 1 mês eu juntei a papelada, tirei visto, mandei a documentação, tirei o TOEFL, e todo mundo assim no escritório, pasmo, né? Falando assim, por que você vai fazer agora? Porque eu quero, porque é meu sonho. Engraçado, né, que algumas pessoas não entendem. Amigos que eu sei que querem meu bem falavam, Giba, você não precisa disso agora, a essa altura da vida. Que diferença vai fazer você ter um LLM? Eu falei, mas eu não estou atrás do LLM. Eu estou atrás da realização de um sonho, de uma experiência pessoal, de poder ter uma vivência acadêmica e profissional, de ver como é que é estudar num sistema diferente. E foi daí que eu fui, cara. Assim, você fala, você precisava desse LLM? Precisava eu. Não é para currículo, não é para... É diferente. Eu já estava num outro estágio de vida e tal. Acho que hoje em dia os mais jovens devem fazer isso porque é um sonho, é uma vontade e porque, evidentemente, melhora o currículo. Meu filho agora está em Nova York com a namorada, ele fazendo um MBA, ela fazendo um LLM, porque estão num momento que, além de ser uma vontade que eles queriam, é importante para o currículo. Aos quase 50 anos de idade, realmente, as pessoas que falavam, você não precisa, para efeito de currículo, não. Mas eu queria. Sonho meu. Aproveite as oportunidades e mesmo que seja tardiamente, realize seus sonhos. Era um sonho fazer um LLM e foi maravilhoso. Hoje eu fiz o que o LLM traz também para as pessoas que são amizades, né? Há não muito tempo fui ao casamento de um amigo do LLM na Turquia. Sensacional. Ano passado eu recebi aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, um amigo e uma amiga que casaram, que eram de Berkeley, americanos, que vieram conhecer o Brasil, sabe? Então... Mais velho, ainda criei amigos, tenho um amigo indiano queridíssimo, né? Aos 47, 48 anos, por que não? E pensando nesse ponto da nossa vida pessoal e profissional serem complementares, com certeza, apesar de não precisar do LLM naquele momento, certamente foi um momento de grande aprendizado, amizades, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. E eu lembro que, como era o verão daqui, pegava julho. Né, o nosso julho, que é férias escolares. Então, meus filhos estavam na escola ainda e eles iam para lá, né? A mãe levava eles para lá, minha então esposa, muito parceira, sempre também apoiou muito, levava para lá. Então, eles ficaram lá, super engraçado, porque, por exemplo, o meu apelido é Giba. E lá em Berkeley, para facilitar, em vez de chamar Gilberto, eu falava, Giba, não é Giba.
Quando meu filho foi pela primeira vez, ele foi integrado como Baby Diba. Então até hoje, ele virou amigo também dos meus amigos. Ele tinha 18, acho que era 17, por aí. 17, Baby 18 Diba. anos. Muito 17, 18 anos e minha filha 15, 14. Excelentes idades também para já aproveitar o ambiente. E até, por exemplo, eles foram comigo no casamento lá na Turquia, o Baby Diba. Né? Baby Diba. Então é muito legal isso, sabe? Você tem essa... Às vezes eles me escrevem, e a família, e o Baby Diba, como é que tá? O Baby Diba agora tá fazendo o LLM dele lá nos Estados Unidos. Sensacional. Então é sensacional isso. Essa coisa mas puxa, e eu sou um sócio de Pinheiro Neto, que é visto, né, como um escritório tradicional, antigo, balela. O escritório do Dr. Pinheiro sempre incentivou isso, sabe? Pinheiro, assim, é um escritório de tradição, sem dúvida nenhuma, mas nós somos tradicionais naquilo que nos uniu desde o início, nos nossos valores, Sim. na ética, no bom serviço, na qualidade, mas nós não somos um escritório que ficou parado no tempo. Por isso também que as pessoas perguntam, mas você não fica entediado, ele está 42 anos no mesmo escritório? Não é um escritório, são vários escritórios, né? Porque foi acompanhando a evolução das coisas, das leis, né? O Brasil... Nesse ponto, o Pinheiro Neto é um escritório muito tradicional, né? E ao mesmo tempo que você falou, vanguardista, né? Você estava comentando, foi um dos primeiros escritórios em São Paulo, quando todos os estavam no centro, alguns se mudando para Paulista, foi o primeiro a se mudar para Faria Lima. Pois é, imagina, Dr. Pinheiro, e é por isso que eu falo do Dr. Pinheiro, o pessoal brinca, né? O pessoal brinca ou às vezes quer dar uma cutucada. Vocês esperaram o Dr. Pinheiro morrer para sair do centro. Não é verdade. Não é verdade, porque a decisão de sair do centro foi tomada no começo de 2005. O Dr. Pinheiro faleceu no final daquele ano, quando nós já estávamos no processo de escolha do prédio. E ele deu apoio, quer dizer... Não é que foi assim, né? Lógico que ele foi um pouco relutante, os mais velhos eram mais relutantes. No começo ele fez o muxoxo, mas o fórum tá aqui, mas não é aquele jeito Pinheiro de ser. Mas ele era aberto, ele se convencia. Nós tivemos o blessing do Dr. Pinheiro para mudar para a região da Faria Lima. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Não é que nós esperamos ele falecer. Infelizmente ele faleceu ainda antes da gente fazer a mudança. Mas ele faleceu no processo de escolha e decisão já tomada da mudança. Giba, agora falando um pouquinho de produção acadêmica, a gente sabe que você tem diversas participações. Como é que foi o início para você começar a escrever artigos, se interessar por esse lado acadêmico e como é essa experiência atual? Olha, eu queria falar um pouco mais profundamente sobre isso no sentido do perfil da pessoa, do profissional. O que é ser mais acadêmico, né? A gente precisa definir isso melhor. Eu falo isso porque eu comentei aqui rapidamente, voltando lá atrás, daquele dia que o Pinheiro falou para mim, aqui nós somos advogados e não juristas, né? Claro que era dentro daquela hipérbole que ele costumava usar para provocar a gente, obviamente que ele respeitava muito a academia, óbvio. Certamente. Mas é preciso entender o seguinte, eu me considero hoje um advogado que gosto de escrever, e participo de obras para as quais eu estudo bastante e me preparo para poder escrever. Mas não sou um pesquisador, eu não vivo a academia de uma maneira mais profunda. Não estou nem dizendo de quem vive a academia como parte da profissão, professor e tudo mais, mas eu não me julgo, sou muito humilde para dizer, não me julgo um acadêmico que faz pesquisas a todo instante, em geral. Eu gosto de escrever, colaborar com obras para poder transmitir um pouco o conhecimento que tenho ou a minha visão das coisas. Então acho que a gente precisa deixar isso bastante claro. Eu sou advogado, claro, gosto de estudar, estou sempre estudando, isso a gente nunca para, mas não posso dizer que eu sou uma pessoa acadêmica, né, no sentido que eu disse aqui, que faz pesquisas regularmente e tudo mais. Sou convidado, eu me debruço, me aprofundo para dar a minha opinião, a minha visão, a minha contribuição. E por que eu faço isso? Porque eu gosto muito de escrever, e escrever uma petição é diferente de você escrever um trabalho, um artigo, um estudo, né? Você, quando escreve ao árbitro ou ao juiz, não é o Gilberto que está escrevendo, é a parte que está se comunicando por meio do Gilberto. Óbvio, então eu vou fazer da maneira melhor possível para o meu cliente ganhar, seja no judiciário, seja perante o tribunal arbitral. Quando eu escrevo um trabalho
acadêmico, nesse sentido que eu já expliquei, eu sou o Gilberto, eu vou e dou a minha opinião, dou a minha visão, faço o meu estudo, sem a preocupação de convencer alguém, como eu faço com o juiz e o árbitro na petição, mas de dividir aquilo que eu acho que pode contribuir para o aprimoramento do conhecimento das matérias e tudo mais. E isso na arbitragem, Bárbara, se tornou muito importante por conta da falta de literatura que nós tínhamos lá atrás. Não à toa, a gente sempre se baseou muito no direito comparado, né, no direito francês, na jurisprudência francesa. Mas a arbitragem, por ser algo novo no Brasil, estimulou muito também essa vontade de escrever, porque você estava realmente criando uma doutrina nacional. E isso também me encantou, porque eu gosto muito de escrever, e participar dessas obras é algo que me realiza muito. Mas eu quero deixar claro, e não é nenhum demérito próprio de dizer que eu não me sinto. Tem pessoas que escrevem livros, né, completos, maravilhosos, porque se dedicam a isso, fazem as pesquisas muito mais aprofundadas, escrevem de uma maneira muito mais robusta. Mas eu gosto e acho que todo mundo deve fazer também. Quanto mais nós tivermos pessoas que tenham essa vontade, esse interesse de escrever, que o façam. Não necessariamente precisa, repito, ser um grande acadêmico para fazê-lo. Pode ser um mero advogado como eu que gosta de escrever, mas obviamente que vai estudar e se aprofundar naquilo específico que vai escrever. Gilberto, a gente agora se encaminha para a parte final da entrevista, que são perguntas mais pessoais. Opa. E normalmente as que a gente tem mais curiosidade, né? Aquelas Opa. que a gente não ouve nos congressos, nos eventos. Vamos lá. A gente gostaria de saber como é que é a sua rotina de trabalho e como você principalmente equilibra nessa rotina tão intensa, sendo sócio, né, de um escritório líder como o Pinheiro Neto. Como você consegue equilibrar essa vida profissional com a sua vida pessoal? Então, são várias fases, né? Eu já estou na melhor idade, né? Não é a terceira idade. Eu estou na melhor idade e, obviamente, que as coisas mudam ao longo do tempo. Quando eu era mais jovem, existia aquela dedicação muito absurda ao trabalho, como eu falei, até por uma outra época. O ambiente, como eu falei, não tinha lei de estágio, não tinha algumas preocupações que hoje justamente existem, né? Para ser muito sincero, eu sempre fui exageradamente workaholic e tive a fortuna de poder ter esse equilíbrio com o apoio familiar. Senão, talvez eu tivesse ficado um pouco fora da caixinha. Hoje em dia, né, já na terceira idade, a minha rotina continua sendo de trabalho, porque eu acho que o trabalho sempre gostei, acima de tudo, né? Ser gostar do que você faz é muito mais do que meio caminho andado, mas procuro também cuidar de mim, né? Cuidar dos meus filhos já são adultos e procuro participar principalmente de eventos ou de situações em que eu possa transmitir o que eu acumulei esses anos todos. Então, por exemplo, agora eu tenho mais alguns poucos anos no escritório, eu sinto que eu já entro numa fase de não tirar o pé do acelerador, mas de me preocupar mais em transmitir o conhecimento do que qualquer outra coisa. Anteontem, o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, uma das figuras mais emblemáticas, independentemente de ideologia, uma das pessoas mais brilhantes, eu acho, da política latino-americana nas últimas décadas, fez um discurso que é emocionante. Que ele está com uma doença muito grave, né, tá praticamente se despedindo, mas ele disse no final que os grandes líderes são aqueles que deixam a equipe melhor do que eram. E é isso que eu penso. Eu acho que o ápice para mim vai ser deixar uma equipe no sentido de pessoas que eu pude ensinar alguma coisa ou passar alguma coisa melhores do que eu. Então, resumindo, só para falar um pouco mais de coisas prosaicas, eu gosto hoje de ir ao Rio de Janeiro, que minha mãe era do Rio de Janeiro, eu gosto muito do Rio de Janeiro, então eu comprei um apartamentozinho lá perto da família da minha mãe, então eu gosto de fugir para o Rio de Janeiro no fim de semana, ficar com a família, adoro a praia lá em Ipanema, tenho é um desejo que eu queria, então é uma coisa que eu tenho o meu refúgio lá no Rio de Janeiro, porque tenho parentes que eu gosto muito e tenho hoje um piso lá que é o meu descanso.
Até na época que eu era árbitro, eu brincava, que eu já tinha o apartamento, eu brincava quando estava um caso muito difícil, né, naquela hora, tá preparando a sentença, eu largava tudo, botava meu calção, ia pra praia, entrava no mar de Ipanema, vinha a inspiração. E a paz também, né? E a Dá uma paz, relaxada. gente que está me escutando aqui já foi advogado de casos que eu fui presidente, talvez uma sua sentença tenha sido concebida no mar de Ipanema. E leitura, né? Eu acho que eu estou retomando um hábito que eu parei durante muito tempo, que por conta de ser workaholic, você acaba lendo só, né, as coisas da sua área, da sua matéria e tudo mais. E eu estou agora, nos últimos tempos, redescobrindo uma leitura mais exógena à profissão. Resolvi reler clássicos. Eu acabei de ler, não foi reler, parti de ler, porque sempre quis, mas sempre tive muito receio de começar pela densidade, pelo volume, que é o Fyodor Dostoiévski. E eu acabei de ler Noites Brancas. Que quando eu comecei nessa pegada de querer ler os clássicos, uma amiga minha falou para mim, então agora finalmente você vai ler Dostoiévski. Falei, agora eu quero, né? Mas Crime e Castigo tem 500 páginas, Irmãos Karamazov tem 400. Ela falou, não, começa com Noites Brancas, que é pequenininho, e cara, maravilhoso. Aí eu acabei de ler, e agora vou ler, agora sim que eu vou ler Irmãos Karamazov. Crime e Castigo é uma obra que eu gosto bastante. Noites Brancas ainda não li. Noites Brancas vai ser meu tão próximo. Pequenininho e é tão bonito, tão bonito. Eu acho que é uma das únicas, se não a única, realmente incursão verdadeira do Dostoiévski no romantismo, no romance. Eu sou muito fã de obras literárias, então vai ser a minha próxima leitura. Como eu acabei de ler Noites Brancas, eu falo esse, que está sendo a minha porta de entrada para ler os demais do Dostoiévski. Você mencionou que uma das suas metas, um dos seus objetivos era passar conhecimento. Sim. E acho que posso dizer por todos nós que é um objetivo que você vem cumprindo com primazia. Eu acho que todas as reuniões que nós temos, e você fala de uma forma muito acessível, então os jovens advogados, além de se inspirar na sua história, conseguem aprender muito com os seus aprendizados, com as suas experiências. Então, eu sou muito grata por ter a oportunidade de sentar com dois excelentes profissionais aqui nessa mesa. E isso me lembrou, só pro final, Bárbara, quando a minha filha ainda estava estudando direito, ela já é formada, no Mackenzie, ela teve uma aula lá que me convidaram para falar para os jovens. E aí no final sobre arbitragem, então vários vieram falar comigo, depois dessa palestra, assim que eu me formar, eu vou ser árbitro. Quero ser árbitro. E aí comecei a perceber, falei, calma, né? Assim, é algo muito bacana, mas você tem que realmente... Aí eu voltei, expliquei, olha, tudo isso que eu falei leva um tempo. Né? Não é formar isso aí. Você não vai sair da faculdade e ser um árbitro. Você tem que construir toda uma história, uma carreira e tudo mais. Mas eu sinto que a rapaziada hoje está muito mais convicta de que as melhores soluções são aquelas que atendem mais eficientemente o interesse do cliente. Claro. E, inclusive, a prevenção hoje é algo que tem que estar no radar de todo mundo, né? Os meios preventivos, uma boa administração de um contrato, uma boa avaliação de um possível conflito, até uma produção antecipada de provas, que hoje tem se criticado muito, como é que vai ser, como é que não vai ser, devia passar logo essa discussão, definir como vai ser, mas é um instrumento importante. Enfim, eu acho que hoje a rapaziada está muito mais... acredita que não precisa ser aquele galinho de briga que o Gilberto foi na década de 80 do século passado, que tem que ficar dando tapa e se pegando com a parte contrária. Não, que hoje realmente você é um bom advogado de contencioso se você resolve rápida e eficientemente a questão do seu cliente. E totalmente despido da vaidade de você querer ficar defendendo a sua tese no tribunal. Não, a preocupação primeiro é o cliente. E acho que isso que eu tenho tentado passar para todo mundo com quem eu tenho oportunidade de falar sobre a profissão. Agora, Gilberto, antes da gente encerrar essa entrevista, além de um excelente advogado, de um quase economista, né, primoroso em exatas, a gente ficou sabendo que você também é um excelente cantor. Ixi! Ainda bem que está no final, que só faltava pedirem para eu cantar aqui, aí que ninguém ia ver mais esse programa. Eu acho que cantar é meu hobby, é meu hobby. Eu gosto muito de cantar. Eu estava falando na época da cultura inglesa, como eu tinha bolsa na cultura inglesa, eu tinha que aproveitar, né, o máximo. Então eu fiz teatro, eu fiz coral muitos anos lá na cultura. E gostei. Fizeram
A cultura inglesa naquela época tinha uma produção, ela tinha como parte da grade de ensino essas atividades que eram quase semi-profissionais. A gente viajou pelo Brasil para cantar em teatros. Sensacional. Coral da cultura inglesa era muito famoso, conhecido e tal. E aqui cantar para mim se tornou uma coisa, uma leveza de alma muito grande. E nunca parei. Quando eu fiz um ano sabático em 2018, que eu morei um tempo em Nova York, fiz aula de canto. Voltei, continuei com aula de canto. Não canto bem até hoje, porque eu não tenho, acho, né, naturalmente, as melhores condições de cordas vocais para cantar bem, mas eu arranho. E gosto. Sempre que posso eu estou cantando, mesmo quando eu não tenho aula, eu boto lá a música e canto, e isso me alivia muito a atenção. Então, assim, cantar é bom. Quem canta, os males espanta. Excelente. Gostei muito. Da próxima vez tem que abrir cantando. Poxa, da Pra gente próxima ter uma vez malhinha. já temos 2 tarefas. Da próxima vez eu vou contar a conversa com a rainha e vou cantar. Tá gravado, o Gilberto se comprometeu a parte 2. Vai chamar pro próximo episódio. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado à OAB por produzir esse podcast tão inspirador, e a todos que nos ouvem, obrigado pela paciência. A gente gostaria de agradecer mais uma vez, Gilberto, como a Bárbara bem colocou, é uma honra para nós ouvir, né, das suas experiências, do seu conhecimento. Todos nós, né, principalmente jovens advogados, aprendemos muito quando ouvimos grandes nomes como você. Eu acho que é isso que a Bárbara colocou, você transmite muito bem, é um excelente comunicador, né, sobre tudo que você vivenciou. Então, obrigado. Eu gosto de provocar as pessoas, incentivar e instigar. Vão atrás dos seus sonhos. Papel cumprido. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada.